Senhor, apresentando, Pai, a vida do Edmar na Tua presença. Que ele possa ser um canal de bênção aqui nessa noite, Senhor. Que ele possa ser um instrumento, Senhor, usado pelas Tuas mãos. Que toda a sorte de bênção, Pai, venha sobre a vida dele. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Santo. Peraí, Ana, eu preciso te entregar uma palavra. O Senhor me falava que era para mim te entregar algo que você orava ainda na sua casa hoje. Aí eu desde o começo eu falava: Senhor, testifica uma palavra. Ele fala assim, ó: tem muitos que não entendem o que é ser filho. Tem uns que é só filho, que faz tudo certo, que cumpre, vem na igreja, faz tudo certinho. Mas tem alguns filhos pródigos que eles entendem quem é o pai. Porque você vai lá, você cai, mas você quer voltar. Você entende que o pai te ama e já te perdoou. E o Senhor se alegra do seu coração, porque ele entendeu, você falhou, mas você voltou com o coração disposto e sabendo o amor que ele tem por você. Amém? Eu queria te entregar isso. Aleluia. Sabe, hoje o Senhor me trouxe neste lugar aqui como um vaso só. E eu ali falando: Senhor, o Senhor é muito grande. Muitas coisas o Senhor tem feito na minha vida. Olha meu testemunho no passado e o que o Senhor tem feito hoje. E para mim estar aqui hoje, sabe, eu louvo a Deus pela oportunidade do pastor e pela fé do pastor. E eu conversando com o Senhor, Deus falava assim: fala para ele que a terra prometida está chegando. E o Senhor se alegra do que você tem orado, pastor, das orações. Sabe, o Senhor vai fazer coisas grandes neste lugar hoje. Não é porque eu estou pregando, mas porque vocês têm um pastor, uma pastora, um ministério que ora pela vida de vocês, um ministério que anseia por vocês ser libertos. Sabe, e quando eu estava em casa, ali orando, pedindo para Deus agir neste lugar, Ele falou assim: a primeira coisa que você vai chegar lá, antes de você ministrar a palavra, você vai pedir para o povo começar a clamar pelo Espírito Santo. E eu estava ali, sabe, a Aninha começou a falar, eu falei assim: nossa, Deus vai usar ela para pregar, eu posso ficar até sentado, porque ela começou a falar do Espírito Santo, e ela falou que Ele já estava neste lugar, e o Senhor vem me revelando, sabe, muita gente chega na sua casa, você sabe que Ele está ali, mas você não fala: seja bem-vindo. Você não fala para essa pessoa: entra, seja bem-vindo. Então o Espírito do Senhor já está neste lugar, mas é necessário você falar para ele: seja bem-vindo. Sabe, neste momento o Senhor falou: enquanto eles estiverem me adorando, enquanto eles estiverem me buscando, eu vou começar a libertar verdadeiros adoradores. Eu vou começar a quebrar correntes que amarraram os meus adoradores dessa igreja. Sabe, eu falei para a irmã preparar um hino. Santo Espírito, se ela puder colocar aí, eu peço que ela coloque bem baixinho e a igreja vai cantar isso. Começa a cantar, igreja. Apaga as luzes, por favor. Fecha seus olhos, deixa nessa altura. A igreja vai clamar agora. Começa a clamar, igreja. Começa a clamar. Abra sua boca, varão. Abra sua boca, varoa. Chama por ele agora. Espírito Santo, tu és bem-vindo. Manifesta sobre este lugar, Espírito Santo. Senhor, o Senhor não precisa de homens e nem de mulheres para fazer a obra neste lugar, mas o Senhor tem chamado pessoas esta noite. O Senhor tem libertado os verdadeiros adoradores nesta noite. Deixa o Espírito Santo te libertar. Abra sua boca, você que é adorador. Abra sua boca, você que é levita agora. O Senhor está quebrando as correntes. O Senhor está te libertando do medo que Satanás colocou na tua vida.
clamando pelo Espírito Santo, e Ele desceu naquele lugar e transformou aquelas vidas, transformou aquelas pessoas. Nada melhor. Começa a cantar, igreja, abre a boca. Esperança. Oh, Espírito Santo, manifesta neste lugar. Santo Santo, Espírito Santo, Tu és bem-vindo neste lugar. Tu és bem-vindo neste lugar. Eu provei e vi mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Deixa o Espírito fluir dentro de você. Perde o medo neste momento, perde a vergonha. Deus está te libertando das amarras de Satanás nessa noite. É um culto de libertação, de cura. O Senhor está te curando nesse momento. Canta a igreja, clama a Ele. Sermos inundados com tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados com tua glória, Senhor. Tua glória, faz-nos conhecer. liberdade nesse lugar, Espírito Santo. O Espírito Santo tem liberdade sobre esse lugar, Espírito Santo. Manifesta sua glória sobre esse lugar. Quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar sua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Prova do Espírito Santo essa noite. Ele está te libertando do medo essa noite. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar. Deixa o Espírito Santo fluir. Não retém ele não, igreja. Não retém não, deixa ele fluir. Deixa ele fluir dentro de você. Vai, Espírito Santo. Toca agora, Espírito Santo. Toca nessa igreja, Senhor. Liberta esse povo, ó Pai. Ei, Satanás, sai em nome de Jesus. Essa igreja será liberta para a honra e glória do Senhor. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo. Aleluia. Encher esse lugar. Eu te amo, Espírito Santo. É o desejo do Eu te amo, Espírito Santo. coração. Tu és tudo que eu tenho. Inundados por Por tua tua glória, Senhor. glória, Senhor. Aleluia. Aleluia. Tu és bem-vindo. Não entristeça, não entristeça o Espírito Santo. Ele é tudo que eu tenho. O Espírito Santo é meu amigo. Espírito Santo, meu amado. Essa igreja te ama, Espírito Santo. Essa igreja te ama, Espírito Santo. Espírito Santo, nós te amamos. Nós queremos mais de ti, Espírito Santo. Essa igreja te ama, Espírito Santo. Essa igreja anseia por ti. Essa igreja quer mais de
Ti, Espírito Santo. Essa igreja quer ser liberta. Este povo quer ser liberto, Espírito Santo. Desejo do meu coração ser luz inundados por tua glória, Senhor. Santo, santo, santo. Tua glória. Santo, santo, santo. Começa a pensar dentro do teu coração o que tem te prendido, igreja. Sabe, não deixa que Satanás rouba a tua mente neste momento. Não deixa que Satanás tira a sua mente deste lugar para que você entenda o que o Senhor vai fazer através da palavra esta noite. Ei, igreja, deixa o seu coração sensível para que o Espírito Santo vai tocar no seu coração. O Espírito Santo, ele está quebrando correntes nesse momento. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo. Aleluia, Jesus. Eu provei e vi. Eu peço que a igreja neste momento abra em Lucas, capítulo 8. Do verso 42 em diante. Espírito Santo. Santo. Amém. Eu vou começar a ler aqui do capítulo 2, lá na frente. Enquanto Jesus ia caminhando, a multidão apertava de todos os lados. Nisto, chegou uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. E ela havia gastado com os médicos tudo o que tinha, mas ninguém havia conseguido curá-la. Ela foi por trás de Jesus e tocou na barra da capa dele, e logo o sangue parou de escorrer. Aí Jesus perguntou: quem foi que me tocou? Todos negaram. Então Pedro disse: Mestre, todo o povo está rodeando ao Senhor e o está apertando. Mas Jesus disse: alguém me tocou, pois eu senti que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não podia mais ficar escondida, veio tremendo e se atirou aos pés de Jesus. E diante de todos contou a Jesus porque tinha tocado nele e como havia sido curado nessa mesma hora. Aí Jesus disse: minha filha, você sarou porque teve fé. Vai em paz. Amém? Pode se sentar, igreja. Você tem fé do que Jesus pode fazer na tua vida essa noite? Como você vem para um culto, seja terça, seja quinta, seja domingo, qual fé que você vem para este lugar? Sabe, às vezes você fala: vou mais ou menos, vou lá porque, sei lá, eu tô indo. Sabe, a Bíblia fala que Deus, Ele vomita os mornos. Sabe, não seja morno. Venha com fé. Esteja uma fé grandiosa, algo que você sabe que Deus possa te tocar essa noite, que Jesus está neste lugar e Ele tem um plano para a tua vida. Sabe o que eu acho mais interessante nessa passagem aqui? Que mais acima você vai entender que Jesus estava indo a caminho a fazer um milagre de uma menina de 12 anos e uma mulher fazia 12 anos que estava enferma. Sabe, eu gosto dessas coisas e eu começo a meditar. Então, todos os lugares que Jesus passava, que Ele ia, Ele tinha um propósito já.
Jesus, ele conhece todas as coisas. Ele já sabia o porquê ele estava passando ali. Sabe, Jesus já sabe o que está no coração de cada um de vocês. Ele já sabe qual é o problema, o que tem te amarrado, o que tem te prendido, para que você não consiga caminhar mais adiante. Igual a Aninha falou da casa, sabe? Minha esposa até cutucou, porque a gente estava descendo, e a gente entrou nesse assunto. Eu falei assim, a gente não pode ser ingrato, temos que ser grato pela casa que a gente mora, mas precisamos sonhar maiores. Eu sou grato a Deus pelo meu carro, mas eu sonho maiores, que nem a Aninha. Eu falei ontem para um rapaz que eu estou trabalhando com ele, eu falei, eu estou sonhando um carro automático. Aí ele olhou para mim e riu. Eu falei, beleza, eu peço, se ele quiser me dar, beleza. Então assim, você precisa crer. Você não pode vir para um culto com essa fé pequena. Essa mulher, a fé dela era muito grande. Porque eu imagino Jesus passando em direção, eu imagino Jesus aqui hoje, sabe, cheio do poder, cheio da unção, falando assim, eu vou libertar pessoas essa noite naquela igreja. Pessoas veem cabisbaixo, às vezes amarrado por alguma acusação de Satanás. Aí às vezes você fica quieto, sabe, às vezes você não dá aquele posicionamento. Ah, mas é difícil, eu tenho vergonha. Eu vou te explicar a história dessa mulher. Lá no primeiro século ali, o que acontecia? As pessoas que eram enfermas, elas eram tiradas para fora da cidade, porque o povo tinha medo de ser contaminado por elas. Assim como eu já expliquei outra vez que eu ministrei, é o que a gente vive hoje, né? Se você pega uma gripe, alguma coisa, o povo já arreda de ser. Mas, enfim, essa mulher ela era excluída pela sociedade ali. Sabe, ela não chegava perto de pessoas, porque além dela ter medo de ser apedrejada, ela tinha medo também de contaminar alguém. Sabe, imagina o emocional dessa mulher, como que ela estava. Imagina essa mulher, tipo assim, ela já tinha gastado tudo que ela tinha. Imagina você numa área, hoje com a ciência avançada, e você pensando, já procurei psicólogo, já procurei de tudo, que não é errado, sabe? Eu acredito que muitas pessoas são levantadas por Deus nas ciências, entendeu? Imagina como está a mente dessa mulher. Mas uma coisa que me impressiona nela é a ousadia. Porque muitas vezes as pessoas elas estão pela uma linha, pelo um cordão, e elas, ao invés de lutar pela vida, muitos preferem desistir da vida. Sabe, e essa mulher, tudo que ela pensou, tudo que ela quis ali é lutar pela vida dela ainda. Então ela era excluída da sociedade. Mas assim como muitos acusam, muitos falam de você, sabe, muitos olham para você, às vezes vê você em outra situação não agradável e aponta para você. Eu imagino Jesus falando, hoje eu vou ter com aquela mulher, eu vou mudar a história dela. E não vai ser no secreto não vai ser no quarto não vai ser nela sozinha não, vai ser no meio da multidão. É no meio da multidão que hoje eu vou fazer algo diferente, eu vou transformar a vida dela. Além de eu curar ela, eu vou transformar o emocional dela. Ela nunca mais vai ter que andar de cabeça baixa, ela nunca mais vai ter que ter medo de ter contato com pessoas. Sabe, meus amados, essa passagem que eu sou muito apaixonado por ela, por saber o contexto dessa mulher, o que ela passou e a coragem que ela teve, a ousadia que ela teve. E hoje eu quero encorajar você a nisso. Você está orando em espírito. Senhor, eu creio que hoje você vai fazer algo na minha vida. Eu creio que hoje o Senhor vai me libertar de tudo que me amarra, de tudo que tem me prendido, sabe, tudo que tem me amarrado para mim não ir para frente. Sabe, durante esse mês, eu conversando com Deus, eu gosto muito de estar em contato com o Espírito Santo, e ele me deu uma palavra, e eu achei muito interessante. Ele falou assim, tem muitas plantas
que dependendo do terreno que você colocar ela não dá fruto. Se você plantar um pé de manga aqui, ele pode dar fruto. Mas se você plantar outra planta que ela precisa de uma terra melhor, ela não dá fruto. Então muitos lugares, muitas pessoas precisam de terra que leve ela a dar frutos. Isso foi com a minha vida. Mas para você entender, você precisa entender essa mensagem essa noite, o que o Senhor quer falar no teu coração. Eu não sei o que você orou na tua casa, mas eu sei o que o Senhor trouxe para mim falar para vocês, cada um de vocês. Sabe, começa a olhar para o teu braço, imagina algo que está prendendo, seja os seus braços, ou suas pernas, ou seu emocional, ou sua mente, que te impede de alcançar o que você quer. Se é o medo, tem muitas pessoas que têm medo, sabe? Medo de fazer o que Deus quer. Tem tanto medo que só observa o que os outros estão falando. Tem pessoas que ouvem mais a voz do mundo do que a voz de Deus, pelo medo. Sabe, Satanás ele lança muito medo na mente das pessoas. Ele oprime. Desde criança, eu achava que eu nunca ia ser ninguém. Foi até quando eu falei ali que eu estava imaginando. Falei, Senhor, o que o Senhor tem feito na minha vida, que isso não me traga nenhum orgulho, não a soberba. Mas eu cresci, as pessoas me condenando, falando que eu não era nada. Quantas vezes eu cheguei em casa de amigos e os pais me olhavam de cima e embaixo. E assim, meus amados, verdadeiramente, eu não tenho nada contra, eu respeito as pessoas, mas eu nunca mexi com droga. Até eu brinco com as pessoas, mas é uma verdade. Minha mãe era muito braba. Se ela pensasse que eu fizesse uma coisa dessa, ou Jesus ia me salvar por um propósito, ou eu já tinha partido dessa. Então, meus amados, eu cresci com esse pensamento do que eu nunca ia ser nada, que eu era um miserável. Assim como essa mulher, ela foi criando diante de 12 anos. Imagina essa mulher, porque ela não vem desde a infância. De repente ela na sua vida normal, aí de repente ela tem que ser excluída da sociedade, ser excluída do povo e viver por 12 anos condenado. Porque naquela época o povo condenava as pessoas, já aquilo. Imagina você hoje, caminhando, as coisas dando certo, tudo correndo bem, de repente, assim como a irmã falou, as coisas começam a dar tudo ao contrário, tudo errado. Aí as pessoas, a primeira coisa que elas fazem, começam a te acusar. Elas começam a lançar coisas na sua mente, porque Satanás usa a boca de pessoas, para que você não cresça, para que você não seja liberto daquilo. E realmente, talvez você chegou aqui hoje pensando pequeno. E eu tenho visto o pastor, a pastora e os líderes dessa igreja tentando encorajar vocês para algo novo. Mas tem gente que ainda insiste a ouvir a Satanás, a ouvir o mundo. Igual eu fico olhando esse projeto que eles estão fazendo aí, final de semana, eu logo me inscrevi porque eu quero crescer. Eu quero subir de nível. Às vezes você está falando, tá bom por aqui. Sabe, mas cada vez que você sobe de nível, você não está subindo só terreno, mas você está subindo com Deus. Sabe, meus amados? E essa mulher, eu imagino que ela ouve falar de Jesus. Eu imagino que, às vezes, se você não for membro deste lugar, ou está vindo pela primeira vez, você ouviu falar. Olha, ali tem pessoas de oração. Deus tem operado milagres naquele lugar. Deus tem usado ali pregadores, pastores. Aí você vem. Mas às vezes foi muito difícil para você chegar até neste lugar. Porque imagina aquela mulher, igual os discípulos falaram, que ali o povo, a multidão, que não era pouco. Você vai entender quando há a multiplicação do pão, a multidão que andava atrás de Jesus, e aquela mulher ali tentando chegar escondida. Às vezes tem gente que chega na igreja escondido, com vergonha. Nossa, se fulano veio dentro da igreja,
vai começar a falar amanhã que eu virei crente, que eu não sei o que lá, que eu, igual a irmã falou, que eu tô dando dinheiro para pastor. Aí você chega escondido. Eu imagino aquela mulher tentando chegar perto de Jesus, e a fé dela é tão grande que muitos têm a fé pequena. Ela só queria tocar, ela não queria. Eu mesmo, se fosse eu, ia fazer que nem Zaqueu, eu ia subir numa árvore, eu ia pular na frente dele para mim ver ele, para mim falar com ele. Mas ela não, ela com todo aquele peso, ela veio com certeza tentando arredar, e o povo, não, sai daqui. Imagina, eu já fui do mundo, você quando queria um autógrafo de um cantor famoso, de uma pessoa famosa, o que você não fazia? Os outros iam entrando, você ia fazendo aqui, muitas vezes engateava por debaixo. Comece a entrar comigo nessa palavra. Imagina essa mulher, como ela estava, e ela foi chegando perto de Jesus, e ali a esperança dela era só Jesus. Muitas vezes, eu já contei aqui uma vez, quando eu cheguei na presbiteriana, eu cheguei depressivo, sabe? E assim, igual a irmã falou sobre os dízimos, um dia eu fui questionado sobre dízimo. Eu falei assim, meu irmão, se eu não receber mais nada de Deus aqui para frente, eu já sou grato, porque Ele me libertou da depressão. Eu não conseguiria pagar um psicólogo, eu não conseguiria pagar nenhum plano de saúde para mim tratar da minha depressão. Mas eu louvo a Deus porque alguém dizimou e permaneceu o ministério. Porque se a igreja não dizima, como é que vai manter isso de pé? Igual hoje você veio para este lugar com a fé de ser liberto de algo. Então glória a Deus pelos irmãos que dizimam sobre essa igreja. Então, meus amados, às vezes a única esperança é Jesus. Se você me perguntar por que você escolheu batizar, por que você escolheu seguir o caminho de Deus, porque nada mais no mundo já me satisfazia. Já não tinha mais nada, eu não tinha interesse mais nessas coisas do mundo. Sabe, até hoje eu falo, gente, se eu voltar para o mundo hoje, mas eu anulo em nome de Jesus a minha palavra, é as mesmas coisas. É as mesmas coisas, mas com Deus cada dia eu vivo algo novo. Sabe, meus amados, se eu parar aqui para dar testemunho, não é porque eu sou melhor, mas porque eu saio de casa e falo, Espírito Santo, vamos comigo. Eu sei que algo novo vai acontecer. E se você começar a buscar isso, você vai viver, porque é muito gostoso. Seja a luta, seja ali a alegria, mas você vai viver algo novo. E mesmo na luta, você vai ver o agir de Deus na sua vida. E voltando aqui para a palavra, eu vejo aquela mulher no medo dela ser descoberta, porque se ela fosse descoberta ali na mente dela, eu vou ser morta antes mesmo de chegar em Jesus. Mas uma fé grande, ela toca nas vestes de Jesus. E na passagem ali, você vai ver que muitas vezes, Jesus caminhando, ele fala, a tua fé curou. Vá, a tua fé curou seu filho, a sua filha. E aquela mulher toca. Eu vou entrar um pouco nesse lado para você entender. Pela misericórdia e graça de Deus, Ele me deu o dom de cura, não para mim se vangloriar, mas para mim alcançar aqueles que necessitam da cura. E todas as vezes que Deus quer usar a gente, Ele derrama uma unção de cura, para que você opera. E quando você não libera isso, eu lembro que um dia eu fui fazer uma visita, e Deus mandou eu orar pela pessoa, e eu não orei. E eu fui para o serviço onde minha esposa trabalhava, e cheguei ali e fiquei, eu comecei a tremer, as minhas pernas tremiam, e eu achei que eu ia cair, eu sentei, e eu falei para minha esposa, olha isso, eu mostrei, mas eu entendi que a unção que Deus tinha derramado para mim operar sobre a vida daquela pessoa, eu reti. Por isso que então quando Jesus, a mulher toca nele, a unção da cura, a unção que ele carregava, ele entendia que foi liberado sobre ele. Sabe, meus amados? Então ele sente aquilo saindo dele, um poder de cura sobre a vida daquela mulher. Mas Jesus, ele conhece todas as coisas. Ele sabia que ali havia uma mulher a ser tratada, ao emocional. Ele sabia que ali havia uma mulher ser curada, não só fisicamente,
mas ser curada mentalmente, emocionalmente, sabe? E aquilo que fala, os humilhados serão exaltados perante Deus. Então ali Deus ia exaltar aquela mulher, porque ela já não tinha vida mais. Se Jesus só deixa ela tocar, ninguém ia crer que ela foi curada, porque o que a gente mais vive é a incredulidade. Às vezes você vai sair daqui, eu fui curada. Cuidado com quem você está testemunhando, as obras que Deus tem feito na sua vida, porque ao invés da pessoa te ajudar, ela vai te diminuir e falar: você é louco, isso é coisa de crente. Sabe, meus amados? E aquela mulher toca em Jesus, nas vestes dele, e ali Jesus fala: alguém me tocou. Sabe, um personagem que eu mais gosto da Bíblia, e eu me deparo com ele, é Pedro. Porque Pedro foi um dos que mais errou, mas foi acho que o único que viveu o mais sobrenatural com Jesus. Tem algum homem que andou sobre as águas? Na Bíblia eu não me lembro, a não ser Pedro e Jesus. Então assim, Pedro, ele é ousado, ele sempre toma a frente, mesmo errando, mesmo falhando, até porque Jesus trata Pedro mais. Ao mesmo tempo que Jesus dá uma palavra para Pedro, Jesus exorta. Isso é para você entender que muitas vezes precisamos ser exortados, mas precisamos ser ousadia. Aí Pedro ali, ele já fala: mestre, todo o povo está rodeando o Senhor e está apertando. Mas Jesus ali, ele já vai ensinar mais uma coisa para Pedro. Ei Pedro, presta atenção. O que a gente está vivendo não é coisas mais deste mundo, é algo ligado com o céu. Porque você precisa entender que você precisa alinhar sua vida com o céu. Porque muitas vezes tem alguém ministrando, falando: o Espírito Santo está na casa, o Espírito Santo está tocando, e a pessoa está assim, igual a irmã falou do Espírito Santo. Ela: quem que é? Quem que é essa pessoa? É porque ainda você não se ligou com o céu. E Jesus estava ensinando aquilo para Pedro. Falou: ei Pedro, foi diferente agora, algo tocou diferente. Porque Jesus, além dele fazer o milagre, dele operar, ele ministrava a palavra também, não só para a mulher, não só para Pedro, mas para todos que estão ao redor. Sabe, às vezes você não veio aqui precisando de uma cura, de uma libertação, mas veio precisando da palavra que já não tem mais queimado dentro do teu coração. Sabe, meus amados? E ali aquela mulher, com todo medo, ela viu que já não tinha mais jeito dela correr, porque ela já estava diante de algo mais poderoso do que tudo ali. Ela entendeu que Jesus já tinha reconhecido quem que era ela. E ela, imagina ela no meio da multidão, na hora que ela tocou, ela já deve ter feito aqui agachado, falando: vai me matar agora. Mas só que a fé dela superou o medo. Sabe, meus amados, o que eu quero mais falar nessa noite na sua vida é sobre o medo. A coisa que Satanás mais põe nas pessoas é medo. Sabe, porque o medo, ele impede de você fazer o que Deus quer. O medo, ele te traz a vergonha. E eu comecei a andar com um jovem uma época, e eu falei para ele não conversava muito. Eu falei assim: essa vergonha, essa timidez sua é de Satanás. Se você conhecer ele hoje, se você começar a conversar com ele, você vai ter que falar amém, porque ele não para de falar. Mas ele não conversava antes. Sabe por que ele não conversava? Porque Satanás tinha posto medo nele, timidez nele, para que ele não servisse a Deus. Porque quando você abrir a boca, Deus vai te usar, Deus vai fazer algo sobre a sua vida. Não tenha medo. Fala igual a irmã falou, igual o pastor, repreende os demônios. Eu tenho aprendido muito com a vida do pastor, a ousadia, a autoridade, sabe, de repreender Satanás, de você entender
que sobre a sua vida foi dado toda a autoridade e poder, para que você pisa na cabeça de serpente e escorpião. Você não precisa ter medo de Satanás. Deus fala, teme somente a mim, não tenha medo de nada. Jeremias, Deus fala com Jeremias, assim, quando criança, sabe, ali naquele momento, no verso 47, então a mulher, vendo que não podia mais ficar escondida, veio tremendo e se atirou aos pés de Jesus. É muito interessante isso daqui, a fé, o entendimento que ela teve de quem que era Jesus. Ela se entregou, ela só não buscou Jesus de todo o coração, mas ela se entregou aos pés dele. Sabe, para você chamar alguém de Senhor, ou se prostrar nos pés dele, você tem que entender que ele é Jesus. E essa mulher já estava entendendo quem era o mestre dela. E ali muitos já estavam espantados. Eu imagino as pessoas olhando e tentando pensar, mas não é ela? Não é ela a mulher do fluxo? Não é ela a mulher doente? E todo mundo, certamente, na minha mente, a Bíblia não fala isso, deve ter abrido. E Jesus, ele é dessa maneira, meus amados. Quando todo mundo afasta de você, ele te abraça, ele te traz para perto. Sabe por quê? Porque ele te ama. E quando ele decidiu morrer pela sua vida, pela minha vida, ele não preocupou em saber o que você ia dar em troca para ele. Porque na verdade nós não teria nada para dar em troca para ele. Você precisa entender, meus amados, eu já falei muito sobre isso e falo que amor não é troca de favor, não é barganha. Amor é quando você escolhe amar alguém, mesmo ele não podendo te dar nada, algo em troca. Foi isso que Jesus fez por mim. O que eu teria para dar para Jesus? E tem até hoje. Sabe, é o amor de Jesus. E Jesus, eu imagino que ele deve ter cheio de amor. A Bíblia não fala, mas abraçado ou trazido essa mulher para perto dele. E começou ali um processo de cura e libertação. Ali começou um processo de cura e libertação sobre a vida dessa mulher. Começou algo novo naquele lugar. Muitos ainda não estão entendendo o mistério que Deus está fazendo neste lugar. Assim como muitos ali não estavam entendendo ainda, perdido. Pera lá, Jesus não saiu a caminho de curar uma menina, mas no meio do caminho houve um milagre. Sabe, eu não sei se você está entendendo ainda o que Jesus está falando. Eu não sei como que você veio para este culto. Se você veio como essa mulher ou como a multidão que estava ao redor. Multidão muitas vezes incrédula, uma multidão que julga, uma multidão que está preocupado com as aparências, uma multidão que está preocupado com as acusações, com o medo. Como que você está nessa noite? Você está com a fé, com o coração quebrantado dessa mulher, sabendo que nada podia ajudar naquele momento a não ser um milagre de Deus? Como você veio para esse culto essa noite, meu amado? O que te motivou a vir neste lugar aqui? Eu acredito que essa mulher mais nada motivava ela. Só uma pessoa, só Jesus. Sabe, igreja, eu não sei o que tem motivado você continuar de pé. Eu não sei o que tem impulsionado você a ir adiante. Eu não sei o que tem te impulsionado a orar por alguém, a querer que alguém seja liberto, assim como você foi liberto, assim como você foi curado. Eu não sei, mas eu sei de uma coisa, e eu creio, e eu tenho ousadia para falar, que Ele está aqui hoje para te curar e para te libertar. Sabe, porque quando o pastor me chamou, me convidou, eu falei: Senhor, tem muitas pessoas que vão lá, Senhor, realmente precisando de ser liberto.
às vezes não é o que você pensa, liberto de uma macumba, às vezes não é uma cura de enfermidade, mas assim como essa mulher, a dela não foi só física, mas foi emocional, foi da mente dela. Sabe, meus amados, qual é o seu problema essa noite? Se você não tem, comece a glorificar a Deus. Comece a exaltar se você não tem, mas se você tem também, comece a dizer: hoje você vai cair, demônio dos infernos, hoje você não vai soprar sobre a minha mente, que eu não vou ser liberto, que eu não vou ser curado, porque o Senhor está aqui hoje e Ele vai me curar. Sabe, eu imagino que era desse jeito que essa mulher pensava: hoje a multidão não me para, hoje eles não vão me matar e antes de eu tocar nele, e hoje eu posso ser apedrejado, mas que eu vou tocar nele, e eu não vou ser só curado, eu vou ser salvo, porque essa mulher ouviu falar de Jesus. Quem aqui nunca ouviu falar de Jesus? Se tiver alguém, erga a mão. Quem aqui nunca ouviu falar do Espírito Santo? Se você está aqui neste lugar, não é por mim, mas é porque você ouviu falar de um Jesus que cura, que liberta e que vai fazer algo na sua vida essa noite. Então você tem que estar orando neste momento e começando a impulsionar a tua fé e falar: hoje eu vou ser liberto dessa dor, desse medo que eu tenho. Sabe o que Deus mais me mostra aqui, pastor, pastora? Pessoas com medo. Sabe, pessoas com medo. Pessoas que sofrem com acusações. Sabe, desde o dia que eu entrei nessa igreja, algo me incomodou. E eu comecei a orar por isso. Falei: Senhor, mas tem muita gente nessa igreja, cadê os levitas? Só que o Senhor começou a me mostrar que tem muitos, mas com medo. Sabe, porque muitas vezes Satanás acusa na sua mente: você não é bom para isso? Quem que é você para ministrar? Sabe, Satanás viveu 20 e poucos anos da minha vida acusando que eu ia morrer matado, que eu não era ninguém, que eu não prestava, que eu servia só para brigar, só para fazer confusão, que eu era, onde eu chegava a confusão estava feita. Mas hoje, pela graça de Deus, pelo sangue do Cordeiro, onde eu chego ainda há confusão, mas é demônio correndo, é demônio batendo em retirada, porque hoje eu chego com o grandão da Galileia, eu chego com Jesus, com o Espírito Santo. Sabe, você tem que ter ousadia, perder esse medo. Eu falo para as pessoas: eu não sou bom no português, eu nunca fui bom com português, mas quem me traz aqui é o Espírito Santo. Eu falo o que Ele quer, eu não estou preocupado se você está pensando: ah, irmão, ele tem problema na fala, não sei. Eu estou falando porque Deus está revelando. Enquanto Ele estiver me incentivando, eu não vou parar. Amém? Sabe, igreja, vocês precisam perder esse medo, assim como essa mulher perdeu. Vocês precisam despertar. Sabe, a igreja está crescendo, mas cadê os trabalhadores? O sonho do pastor é aumentar, é crescer, mas eu sei que ele já está orando e o Senhor está falando: continua que a promessa vai se cumprir. Sabe? E eu observo muito os ambientes onde eu estou. É uma coisa que eu peguei de prática. Todas as vezes que eu vou ministrar, todas as vezes que eu vou em algum lugar, eu sempre gosto de chegar mais cedo, para que Deus comece a me dar uma visão espiritual do ambiente, para que Deus comece a me revelar algo. E desde quando eu cheguei nessa igreja, eu comecei a falar para Deus: cadê os levitas? E Ele começou a me mostrar. Só que essa noite Ele me mostrou levitas, homens e mulheres com medo, sabe, preso. O Senhor me mostrou pessoas algemadas, sabe, por alguma acusação maligna, porque muitas vezes você acha que tem que ser perfeito. Lógico, a gente não pode caminhar no pecado, mas a gente tem que pedir, renunciar todos os dias, pedir perdão e continuar. Assim como eu falei para a irmã, o Senhor se alegra. Eu vou entrar nessa passagem muito rápido. Ali havia 2 filhos numa casa, um justo e o pródigo, que ele só não pediu a herança, mas eu não sei se você entende, naquela época quando você pede a herança, você está pedindo a morte do pai.
Você está pedindo a morte da pessoa. Ele só não pediu o dinheiro, mas ele pediu que o pai dele morrisse. E ele vai lá, bagunça, perde tudo. Só que é no momento da luta, no momento que você está mais apertado, no momento que aperta aquela solidão dentro de você, que você reconhece quem é o pai. E ele fala assim, ó, eu vou voltar para a casa do meu pai que ele vai receber. Assim foi nos meus momentos difíceis. Satanás acusando que eu não era nada, que eu não merecia estar ali. Mas eu já sabia quem era meu pai. Você precisa conhecer quem é seu pai. Que Deus é na tua vida. Primeira coisa que eu falo para as pessoas: conheça que Deus é na tua vida, que ninguém mais vai te acusar e te pôr medo. Demônio nenhum vai te amedrontar. E esse rapaz volta para aquele lugar. E a primeira coisa que ele tenta fazer é se explicar para o pai. Ei, pai, eu pequei, eu errei. E ali ele deve ter tentado falar tantas coisas, mas o que o pai faz? Abraça. Porque o pai é um pai de justiça, mas ele é de amor. E ali um filho justo, que todos os dias estava de culto em culto, não perdia uma reunião, sabe, ministrando louvores, e às vezes chegando, subia num púlpito. Eu sou o cara, se não for por mim, esse trem não vai. Só que ele não conhecia o pai, só que ele não entendia quem era o pai, porque aí ele cobra o pai dele, o justo. Ô pai, eu tô aqui, quanto tempo? O senhor nunca fez uma festa? Aí Deus está falando para você. Às vezes você está vendo alguém recebendo, alguém sendo usado. Deus, mas quanto tempo eu estou aqui? Aí Deus está falando: meu filho, você não está entendendo ainda. Você não entendeu como que é o reino de Deus. Isso tudo é teu. Aproveita. Deus está te dando a oportunidade. Deus quer te usar. Sabe, Deus está te dando unção, Ele está derramando azeite sobre a sua vida, mas muitas vezes você não quer, porque tá bom o que você está vivendo. O medo te proíbe de você crescer mais ainda. Sabe, igreja, eu vim essa noite aqui, pelo nome de Jesus, te dar essa palavra para que você seja liberto do medo. Sabe, o Senhor já está fazendo grandes coisas neste lugar. O Senhor está fazendo uma obra linda neste lugar. Se você começar a folhear a tua Bíblia, você vai entender desde o Velho Testamento que a obra de Deus só cresce quando há líderes de Deus, mas também quando não há, a igreja, o povo de Deus começa a cair pela liderança. Mas quando você vê a obra crescendo, você pode saber que alguém está orando por você, alguém está orando pela essa igreja. Sabe, eu estou conhecendo a pastora, o pastor ainda, mas eu não tenho dúvida, desde a primeira vez que eu vi ele e a esposa dele, que eles são pessoas de Deus. Eu sempre falo para as pessoas, e eu vou repetir isso daqui: você precisa buscar o Espírito Santo para você definir quem é de Deus, quem não é. Você não pode sentar nessa cadeira e aceitar tudo que eu estou ministrando. Você tem que entender se isso vem de Deus ou não. Sabe por quê? Isso liberta a igreja. Conhecer a verdade te liberta. E se você conhece a verdade, você não vai deixar qualquer coisa entrar no teu coração, igreja. Então desperta, igreja. Sabe, Senhor, eu sempre falo que a gente tem que ficar atento, com os olhos abertos ao que o Senhor quer falar. E essa noite Ele fala comigo que há uma pessoa que entrou neste lugar. Talvez seria o último lugar que ela viria essa noite. Mas sabe, pastora,
Ela entrou ainda neste lugar essa noite porque vocês estavam orando sem saber que ela viria, mas vocês orou pela vida dela. Porque Jesus já tinha marcado um encontro com essa mulher. E o Senhor vai revelando o coração dessa mulher, magoado. Às vezes ela já alcançou muitas coisas que o mundo ali almeja. Alcançou coisas, mas ainda há um vazio. Sabe, igreja? Todos nós temos um vazio dentro da gente. E esse vazio foi deixado por Deus. Sabe por quê? Para que seja preenchido por Ele. Quando a gente foi desligado da Trindade pelo pecado, ficou esse vazio, porque quando a gente sentir saudade, a gente vai procurar Ele. Sabe, Deus está falando para essa mulher essa noite: esse vazio que está dentro de você só vai ser preenchido por mim. Você pode procurar tudo que esse mundo pode oferecer, mas vai ser passageiro na sua vida. E vai chegar um tempo que você não vai poder recorrer mais nada. E hoje o Senhor está falando com você, mulher. Buscar enquanto é tempo. Eis que Ele está na porta. Sabe, eu queria chamar o pastor, a pastora, os presbíteros também. A Bíblia fala os obreiros, né, pastor? Para que a gente pudesse orar por pessoas essa noite aqui. Que a gente, em nome de Jesus, começar a quebrar cadeias. Sabe, meu amado? As pessoas podem vir para frente, pastor? Quando você estiver vindo para frente, você abaixa a sua cabeça e vem: Senhor, eu não sei o que está te prendendo, mas que você fala: Senhor, eu quero ser liberto essa noite. Sabe, cada pessoa dessa daqui, ela está com um pouco da unção que havia nas vestes de Jesus. Sabe, um pouco não, acredito que muito mais, cheio, porque sabe o que Jesus fala? Vocês farão obras maiores do que eu. Sabe, o Senhor já derramou sobre a vida deles uma alta unção de cura essa noite, de libertação. Começa a meditar neste momento já, falar assim: Jesus, eu vou tocar no Senhor hoje e eu vou ser liberto. Aquilo que está me amarrando, aquilo que está me prendendo, eu vou ser liberto essa noite. Sabe, eu peço que apague essas luzes. Espírito Santo, Espírito Santo. Sabe, minha irmã, tem um louvor, ele fala: caminho no deserto. Começa a orar, daqui a pouco, na hora que o louvor começar, você começa a levantar e vir. Sabe, não vem incrédulo não. Se você não tiver fé, fica no seu lugar. Vem com fé que Deus vai te libertar essa noite. Vem com fé que quando esses homens do Senhor, essas mulheres tocarem em você, vai ser o próprio Jesus tocando. Porque Jesus, ele era cheio do Espírito Santo, e quando ele subiu para um dia voltar para nos buscar, ele deixou o que havia dentro dele, o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele opera dentro de Gênesis até Apocalipse, ele é o poder. Tudo que houve ali foi o Espírito Santo. Começa a levantar do seu lugar enquanto a irmã acha o louvor. Vem vindo, mas vem com fé. Vem desviando tudo que te acusa. Não vai não, você vai passar vergonha. Vem desviando, vem entrando, rastejando, sabe? É aquilo que aquela mulher fazia. Sabe, falar assim: hoje eu vou ser curado, eu vou ser liberto, seja qual for a minha enfermidade. Vem com fé. Ei, Satanás, você perdeu.
Tira todas as acusações da tua mente agora. Fala, Satanás, você perdeu. Você perdeu em nome de Jesus. Toca agora, Espírito Santo, em nome de Jesus. Toca nela agora, Espírito Santo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toca nela, Espírito Santo. Liberta agora da mente dela toda acusação. O sangue do Cordeiro agora, Senhor, está lavando a mente dela e protegendo agora em nome de Jesus, ó Pai. Vai, toca no coração dela, Senhor. Liberta agora, Senhor, em nome de Jesus. Se o Senhor estiver algum ódio aí, toca agora, Senhor. Vai, transforma agora, Senhor. Tira
sai por terra, vai sair por terra, toda desgraça do inferno, toda desgraça, usa aquilo, glória a Deus, aleluia, sucesso, Então deixa sua mente solta na mão do Senhor Jesus, não solta ali à toa não. Prende a tua mente em Cristo e você vai ver como que as coisas mudarão. Amados, fica de pé que nós vamos para casa, bem suave, eu tenho certeza disso. Eu só preciso orar com você, uma oração simples agora, mas de poder para a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Pai Santo, em nome de Cristo, eu declaro agora que essas pessoas receberam aqui a tua palavra, receberam oração com imposição de mãos. Eu declaro, Senhor, e profetizo que elas não perderão a tua bênção, a vitória ao sair desses portões para fora. Eu profetizo que o teu Espírito Santo continuará a trabalhar na vida de cada uma dessas pessoas, firmando, fortalecendo para a tua glória. Assim declaramos em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso, querido? Você já está curado, curada para a glória de Deus. Eu quero convidar você, se você tem vontade, a aprender um pouco mais sobre a sua própria vida em Cristo, faça essa inscrição. Não deixe para ir lá sem escrever, porque eu não vou deixar. Está escrito? Não. Chegou na porteira lá, não está escrito. Ah, mas eu resolvi na última hora. Não vai entrar. Amém? Então, faça a tua inscrição. Não é nenhum ônus para você, é de graça. Você vai pagar R$50 se você for almoçar no domingo. Nós temos o café da noite de sexta. Nós temos o café da noite de sábado. Nós temos o café da manhã no domingo. Não, tem café só, né? Não tem café da manhã. O pessoal vai chegar aqui, café da manhã. Tudo isso de graça. Agora, se você quer nos ajudar com alguma coisa, com algum valor de oferta para esse evento, fique à vontade, me procure, acima de R$1.000 está valendo. Amém? Qualquer valor que você sentir no teu coração para abençoar esse evento, a gente recebe. Amém, amados? Qualquer valor. Amém? 1, 2, 3 e...